Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando ao final do mês de outubro, esse é o último domingo de outubro, o mês das missões, em que nós tivemos a oportunidade de trazer à tona toda a questão missionária que a Igreja do Brasil nos inspira, a vida e missão, ligado um pouco ao tema da campanha da fraternidade, e também da mensagem do Santo Padre, Papa Francisco, sobre o Dia Mundial das Missões, Eis-me aqui, envia-me. São momentos importantes e o mês de outubro é muito rico, mas também nós somos chamados a ver que esse nosso trabalho, meus irmãos e irmãs, tem que ter algo que repercuta no mundo também muita coisa. Além do trabalho missionário da Igreja, enquanto no interno dela, vivendo o nosso batismo, mas também enquanto anuncia-se Jesus Cristo às pessoas, de incidir em alguns aspectos essenciais. No dia 3, logo no começo do mês, o Papa assinou esse documento, essa encíclica, sobre essa fraternidade humana. Todos irmãos, tutti fratelli, lembrando um pouco toda a inspiração de Francisco de Assis. Mas também nós tivemos, logo nesse mês de outubro também, coincidindo um pouco com o Dia Mundial das Missões, tivemos também a oportunidade de refletir sobre o Pacto Educativo Global. Um trabalho também da Igreja de ver a importância nesse ano da Laudato Si, no 5º aniversário da Laudato Si, como é importante a educação que leve as pessoas a essa consciência cada vez maior, né, da sua responsabilidade e também de viver uma vida mais justa, mais humana e preocupada uns com os outros e também com o meio ambiente. Além disso, a questão econômica. Nós vamos ter agora, em novembro, próximo mês, a Economia de Francisco. Tanto o Pacto Educativo Global como a Economia de Francisco são eventos que aconteceriam no primeiro semestre e foram transferidos para o segundo semestre devido ao momento de pandemia mundial. Mas educação e economia são dois assuntos que justamente o Santo Padre tem trabalhado e atuado com relação a essa presença da Igreja na sociedade. Já enquanto Laudato Si estão no 5º aniversário e no ano Laudato Si, é uma preocupação que a Igreja vê enquanto alguém que anuncia Jesus Cristo. Também o relacionamento com a nossa casa comum e agora, enquanto Igreja presente no mundo, também de ver como é que pode convergir os esforços da humanidade, de nos preocuparmos para que haja mais justiça. Por isso mesmo, mês de novembro, que se avizinha também, nós vamos ter também o Dia Mundial dos Pobres, né, no domingo que antecede o último domingo do ano litúrgico, no 33º domingo do ano litúrgico, o Dia Mundial dos Pobres. Então, esses aspectos também da Igreja adestra, a Igreja presente no mundo, que esse relacionamento com tudo e com todos também procura testemunhar a sua própria vida, mas também levar ao questionamento tantas situações. É um pouco aquilo que a campanha da fraternidade faz todos os anos, ou seja, de colocar temas que não são apenas para a Igreja, mas são temas sociais para a sociedade, se questionar sobre tantas situações que existem e que deveriam ser transformadas, renovadas cada vez mais. Portanto, que nós possamos estar repercutindo aí as conclusões do Pacto Educativo Global que aconteceu na semana passada e, ao mesmo tempo, já nos preparar para o tema da Economia de Francisco e também para o Dia Mundial dos Pobres no próximo mês. São situações que nós vamos seguindo e vamos sendo ajudados pelas reflexões, mesmo que as ideias, mesmo que foram transferidas do primeiro semestre para o segundo semestre, e na tentativa de ser presencial, e não são presenciais devido à questão da pandemia, acabam sendo também à distância, mas são encontros, são reflexões. E o Papa tem confiado muito à juventude, a essa nova mentalidade, aos jovens idealistas, aos jovens que têm preocupação com o tempo novo, de poder pensar o futuro de uma maneira mais justa, mais humana e mais responsável. Nesse último domingo do mês de outubro, meus irmãos e irmãs,
A palavra de Deus, ela encerra com chave de ouro esse mês de outubro. O Evangelho, Jesus fala sobre o maior mandamento. Os fariseus tinham ouvido falar de Jesus, como ele fez calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E resume: toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Lei e profetas, caríssimos irmãos e irmãs, significa toda a Escritura conhecida então. Toda a Torá e todos os profetas dependem desses dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. A pergunta que fizeram para justamente colocar Jesus em maus lençóis, ele responde com muita clareza, utilizando os textos do Antigo Testamento, aqueles textos que eram disponíveis para todos. Porém, nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que depois, com relação ao amor ao próximo, ele, nos seus ensinamentos, vai dar um passo a mais ainda. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, diz aqui a leitura. Mas ele vai dizer depois: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, o passo vai ser ainda maior. Não só como a si mesmo, mas como Jesus nos amou, dando a vida por nós. Portanto, vertical e horizontal. A cruz está pronta. Amar a Deus e amar ao próximo. São textos do Antigo Testamento que Jesus resume todo o Antigo Testamento e que ele vai depois levar à perfeição no Novo Testamento, mostrando justamente que aí está toda a nossa vida. Sermos amados por Deus, amarmos a Deus e amarmos o próximo, com todas as consequências disso. Com relação a esse amor de Deus e amor a Deus, supõe, meus irmãos e irmãs, toda essa experiência de estarmos com o Senhor, toda a experiência mística de poder encontrar o Senhor próximo de nós. Deus tanto nos amou que enviou o seu próprio Filho. Ele está próximo de nós, veio ao nosso encontro. Aí está a diferença, para os cristãos. Deus não é longínquo, apenas uma ideia. É alguém que nos fala ao coração e com quem nós podemos falar e que está próximo de nós. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, esse amor ao próximo tem que descer a vida concreta. E nesse sentido, já no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, um livro da Torá, do Pentateuco, fala um pouco desse relacionamento com o próximo. Não oprimas nem maltrates o estrangeiro, porque vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. São as pessoas mais desprezadas da época, desprestigiadas. Se os maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará. Então, meus irmãos e irmãs, fala dessa preocupação com o pobre, com a viúva, com o estrangeiro. Coisa que até hoje nem sempre as pessoas têm essa responsabilidade. Nós vemos a questão das migrações hoje, a questão dos refugiados, quantas questões existem. E também quantas pessoas que já ficam viúvas, ficam órfãs e não têm uma vida com dignidade. E ele fala também, continua: se emprestardes dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao seu lado, não sejas usurário dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso.
nós falávamos no início sobre a questão da economia de Francisco. Falávamos um pouco desse pacto educativo global. Falávamos somente do Dia Mundial dos Pobres. E o Evangelho fala justamente, meus irmãos e irmãs, de se amar a Deus e amar ao próximo. E o livro do Êxodo, um livro do Pentateuco, um livro do Antigo Testamento, aqui no Êxodo 22, 20 a 26, fala justamente de alguns aspectos daqueles que mais eram necessitados, o pobre, a viúva, o órfão, e fala também do relacionamento. Você não vai cobrar juros do teu próximo, e se você tiver com um penhor, o manto de alguém que não tem com que dormir à noite, deve devolver. É uma razão e uma maneira diferente de atuar. Não é segundo a nossa mentalidade. Nossa mentalidade é cobrar do outro juros, é não devolver enquanto não pagar. E, no entanto, já no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, fala um outro jeito de ser entre as pessoas. Por isso, amar a Deus e amar ao próximo não pode ser apenas uma teoria. Deve ter, caríssimos irmãos e irmãs, consequências práticas em nossas vidas. Deve nos ajudar cada vez mais a vivermos melhor uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna. Nós não aprendemos ainda a viver nesse planeta comum, nossa casa comum. Sequer respeitamos o planeta, muito menos nos respeitamos uns aos outros. Acabamos até mesmo não respeitando nem mesmo aqueles que estão por nascer. Celebramos logo no começo desse mês o dia do nascituro. Nós vemos justamente quando não se respeita sequer a vida indefesa, quanto mais vai se respeitar também a dignidade humana em tantos outros aspectos. Cada vez mais vai deteriorando essa vida e acaba perdendo a sede da vida, até mesmo depois com a eutanásia. Portanto, meus irmãos e irmãs, uma palavra que nos questiona profundamente. Nós sabemos escutá-la com o coração aberto. E, ao mesmo tempo, como fala aqui a leitura da carta aos Tessalonicenses, segundo a leitura, se eles escutaram a palavra de Deus, os Tessalonicenses, acolhendo a palavra com alegria, apesar de tantas tribulações, fala Paulo, assim vos tornastes o modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Ou seja, a vida de uma comunidade que coloca em prática a palavra de Deus acaba sendo um modelo para outros. E com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim já nem precisamos nem de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando falsos deuses, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, o exemplo fala e contagia com o bem. Aquilo que Paulo fala aos cristãos de Tessalônica, ou seja, além da palavra e além do exemplo, isso vai se difundindo e vai contagiando com o bem as pessoas. Que seja assim a nossa vida, caríssimos amigos e irmãos, de tal maneira essa mística de estar com Deus, amar a Deus e ser amado por Deus, e amar ao próximo concretamente, principalmente os mais necessitados, como lembra o livro do Êxodo, desse dia de hoje, desse final de semana, nos ajude a estar cada vez mais espalhando esse amor de Deus às pessoas, e as pessoas possam estar contagiadas com o bem, de ver que é possível um mundo diferente, onde as pessoas sejam respeitadas, amadas, e a nossa lógica não seja a lógica desse mundo, mas seja a lógica do amor de Deus, que é derramado em nossos corações, e por sermos amados e amarmos o próximo, temos atitudes diferenciadas. Não por nossa própria conta, mas pela graça de Deus em nós, pelo dom de Deus em nós. São palavras de Deus que estão muito claras para nós hoje, nesse domingo, e ao mesmo tempo a nossa caminhada enquanto igreja nesse nosso tempo. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.